Aí o senhor fala que muitas vezes a população, somente menos esclarecida, ela não confia em outorgar uma procuração ao advogado, ela tem medo de outorgar uma procuração. Aí também o senhor cita que também existe uma desconfiança com o judiciário, com quem vai julgar. Ou seja, há uma desconfiança geral e essa desconfiança é que afasta também a população, somente a mais carente, da justiça. Então, que seria uma barreira, né? E aí o senhor fala que as vestes talares, né, que os magistrados usam também, isso acaba afastando a pessoa humilde, o cidadão comum. Como é que o senhor vê hoje esse contexto? Quais perspectivas o senhor analisa que nós estamos e se evoluímos de alguma forma nesse sentido? Aí temos duas questões. Essa questão das vestes, né, talares é universal, praticamente universal. Né? Talvez não exista nas populações indígenas, né? Fora daí, todos os países usam. Não, mas também na população indígena, o cacique se veste diferente. Também, o pajé se veste diferente. A vestimenta ela faz parte quase que de um ritual. Né? É verdade, tem seu ritual também. Tudo tem seu ritual, mas em menor proporção. Não é? Então, assim, nos países do mundo inteiro, essa questão dessa diferenciação a partir da vestimenta, talvez uma tarja, alguma coisa tal que diferencie. Inclusive os advogados que também usam, né, a toga nos tribunais, são obrigados a usar. Exatamente. E tal. Eu creio que essas coisas deveriam serem eliminadas, porque isso faz com que o povo humilde se atemorize. Não é? Eles não compreendem bem aquilo e esse é um fator, a meu ver, de afastamento do povo. Tá? Parece uma coisa assim de menor importância, mas para mim tem uma outra importância. Eu queria aproveitar para fazer um adendo que eu nem coloquei no meu livro, que é a questão da linguagem. Eu até orientei há poucos dias uma excelente tese de doutorado em que o aluno está tratando do problema do direito e da linguagem. O CNJ tem se preocupado ultimamente com isso hoje, né? Porque esse é um fator também muito importante. Não é? Porque as partes elas estão representadas normalmente por advogados, mas é preciso lembrar que tem processo que no Brasil se dá o juiz postulante às partes. Então, nesse tipo de processo, os julgadores têm que ter cuidado para não usar a linguagem técnica, usar a linguagem comum. Se usar, tem que traduzir para que o cidadão saiba, tenha um mínimo de condição de interpretar e entender o que está ali. Tá? Mas mesmo no processo com advogado, né, aí com menor repercussão, há que se fazer um esforço, né, para que a linguagem seja direta, clara, objetiva, sem tergiversações, sem precisar usar palavras complicadas que obrigam as pessoas a ir para os dicionários. Isso é uma coisa importante também na questão cultural. Tá? Agora, a questão mais grave cultural é a questão da desconfiança. E aí a gente vai ter que convir que essa desconfiança maior, isso é de uma tradição popular, não sei de onde é que vem, não é? Com o próprio advogado. Não é? Muita gente fala, não é? Claro, isso é muito injusto, não é? Associando a figura de advogado a ladrão. O senhor deve ter ouvido isso por aí muitas vezes. Já foi pior. Quase advogado e político são duas pessoas e que há uma desconfiança quando muito são grande, duas funções extremamente nobres. Não é? Eu quero até registrar que, deixar bem claro, que antes de eu ser juiz, eu fui advogado 12 anos. 12 anos. Não é? E estou próximo a me aposentar, posso voltar a advogar. Não é? Então, mas infelizmente, essa imagem, em grande parte da população, ela existe. Não é? Isso se deve aqui aos maus profissionais. Quem paga o preço? Os bons profissionais, os profissionais éticos, decentes, que eu sei que é o caso teu. Não é? Então, isso gera uma desconfiança. Não é? Mas também tem a questão dos juízes, dos servidores, os juízes corruptos, os servidores corruptos, integrantes do Ministério Público corruptos, que também tem. O que é que a gente, no entanto, está convencido que isso é uma minoria? Mas essa minoria faz um estrago terrível na confiança. Tá? Verdade. Como fazer? Não tem meio, não tem solução. Não é? A solução seria o quê? Né? Uma jornada ética para que as pessoas procurem desenvolver suas atividades, né? Falando aqui mais globalmente, uma cultura ética, não é? Precisamos implementar isso. Não é? Isso começa em casa, com as famílias, não é? Nas escolas. Essas coisas não se constroem da noite para o dia, para que nós possamos construir uma nação de cidadãos éticos, e aí isso repercute positivamente em toda a sociedade, não é?
que aqueles que se desviarem dessas questões éticas que sejam efetivamente processados e punidos no órgão de classe, no sistema de justiça, nos processos administrativos ou judiciais que apuram essas questões. É o meio que a gente tem para tentar, digamos assim, pelo menos reduzir esse fator de desconfiança. Mas esse fator de desconfiança não inibe a quem tem um problema de um litígio de ir ao judiciário, não é? Não inibe. Pode inibir uma medida ou em outra, mas não inibe como um contexto majoritário, né? A maioria não vai à justiça, porque se a maioria das pessoas não fosse à justiça, não é, nós teríamos um caos social, não é? Aquela panela de pressão de demandas reprimidas. E esse é um dos problemas, não é, que nós temos que analisar como nós estamos falando do acesso à justiça. Né? Ou seja, o Estado ele monopoliza a jurisdição, né? Ele não permite a autotutela, inclusive criminaliza essa conduta, logo ele tem que garantir o acesso à justiça a todos. Né? Então, falha, né? Mas há que ter um mínimo de consistência nisso para que não haja um caos social. Então, nós estamos falando de um tema da maior importância, da maior relevância, inclusive para fins de paz social como um todo. Não é? Isso tudo revela como é crucial, como é fundamental o tema do acesso à justiça. É por isso que eu costumo dizer o seguinte: nós estamos tratando aqui do mais fundamental dos direitos fundamentais, inclusive dentro do contexto dos direitos humanos, que é também. Não é? Porque não adianta eu garantir direito nenhum sem um acesso à justiça. Porque se aqueles direitos que estão lá materialmente, formalmente, forem desrespeitados, não é? Só me resta a garantia secundária porque vem depois, não porque seja menos importante, não é? Do acesso à justiça. E aí é que vem a importância desse acesso em termos de uma efetividade, de um processo célere, mais rápido, célere com garantias, claro, né? Sim, porque é o seguinte, isso para mim me parece claro também. Né? Quanto mais eficiente um sistema de justiça, sem prejuízo do devido processo legal, mas esse fator inibe a violação dos direitos, porque quem é violador dos direitos pensaria 1000 vezes se vale a pena violar ou não. Não é? Se as pessoas pressentem que violando os direitos a justiça não funciona, isso é um estímulo ao desrespeito dos direitos. Isso também gera caos social. Gera. Agora, quer ver uma avaliação que eu faço hoje? Se eu